Muito bom dia. Hoje é dia 24 de junho de 2026. Estamos numa quarta-feira, às 8 horas da manhã, nos reunindo mais uma vez para realizar esse trabalho, a conversa fraterna. Bom dia, Regina. Hoje é dia de jogo do Brasil, todo mundo animado, todo mundo feliz, o Brasil vai ganhar, oba! Então vamos começar o nosso dia e o nosso trabalho. Bom dia, Neide querida. Vamos lá, pessoal. Capítulo 23 do livro Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esse capítulo tem como título: E olhai por vós. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição. Sejam bem-vindos. Mensagem evangélica é de Jesus, registrada por Lucas em seu Evangelho, no capítulo 21, versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vou repetir. Bom dia, Marúcia. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Mensagem de Emmanuel. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Isso é uma grande verdade, né, pessoal? Fixa com interesses as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias, ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. Bom dia, Neila, bem-vinda. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou: vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos falou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alije as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Vou repetir esse parágrafo. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alije as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Olha só, o instante da morte do corpo físico é dia de juízo final daquela existência, no mundo de cada um de nós. Meus amigos, mais uma vez a gente vai tratar de um assunto que é corriqueiro
nas nossas lides espíritas, nas nossas conversas, nos nossos ambientes de estudo, que é justamente buscar o nosso foco, tentar fazer com que o nosso foco realmente vá para o caminho da profundidade, do interior do ser. Nós encontramos tempo para comer, para fazer ginástica, para ir ao supermercado, para ir ao cinema, para ver televisão, para descansar, para trabalhar muito. Muitos aqui ainda trabalham e muito, outros já estão aposentados, outros não trabalham porque são pensionistas de marido, mas todo mundo tem sempre muitas atividades relacionadas ao campo material. Seu dia fica cheio de atividades relacionadas à vida material. E a gente não encontra tempo para buscar uma conexão com o alto. É disso que ele está falando. O tempo da meditação, o tempo da reflexão, o tempo do trabalho no bem, para a gente poder estar em contato com o nosso próprio processo íntimo de transformação. O trabalho de caridade é para nós, não é para quem recebe a caridade, é muito mais para nós, porque naquele tempo nós estamos ali diminuindo a dor do outro, ajudando o outro a melhorar um pouco nas suas condições materiais, espirituais, seja lá quais forem. A gente está tirando o nosso olhar do nosso próprio umbigo. O nosso egocentrismo fica de lado no momento em que a gente está ajudando o outro. E isso é muito bom para nós vermos o mundo à nossa volta, despertar a empatia e sentimentos bons que vão nos conduzir à luz, ao nosso processo de reforma íntima, de progresso, que vão nos impulsionar para o Pai, para a felicidade, né? Ele fala aqui sobre nós estarmos focados muitas vezes em coisas da terra, em prazeres efêmeros, alimentação, comida excessiva, prazeres na comida, viagens. Então, muito bom viajar, é maravilhoso viajar, é maravilhoso estudar, é maravilhoso ir ao cinema, é maravilhoso ir ao teatro, mas é maravilhoso também nós entendermos que muita coisa precisa também de limite e que nós temos que somente estabelecer esse limite, esse equilíbrio e fazer tudo, mas não negligenciando o lado espiritual. A gente foca muito e muitas vezes ele vai um pouco além nessa reflexão e ele diz: e esses excessos que nós cometemos, na maioria das vezes, nos traz dor e sofrimento. É o excesso do açúcar que vai te conduzir a uma diabetes, é o excesso de algum alimento que tenha sódio ou outras substâncias mais, que vão nos conduzir a problemas renais, a problemas orgânicos, a hipertensão, que a gente não precisaria estar vivendo isso se nós tivéssemos tido equilíbrio. Se nós combatêssemos o excesso. Então percebam que ele não está dizendo não coma carne, não, ele está dizendo evite o excesso de rancor, o rancor em si, as mágoas, as angústias que a gente sofre com as nossas relações. Como é que eu estou me deparando com as frustrações que a vida acaba me impondo através das pessoas, porque percebam bem, uma frustração causada por mim a você, a vida está me usando para te mostrar de repente um bom caminho, uma nova perspectiva. Você já imaginou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Centro Espírita, e você já imaginou se o dirigente de um Centro Espírita deixasse todo mundo fazer o que quisesse, permitisse que qualquer um fizesse a reunião pública no lugar dele, por exemplo? Qualquer pessoa que resolve querer dar passe, eu quero dar passe, eu me sinto passista, eu vou entrar e vou dar passe também, sem se preparar, sem ter merecimento daquela atividade, que isso é um merecimento dentro da casa espírita. Toda atividade que você assume como útil é merecimento, é um aproveitamento que você está fazendo da sua própria reforma íntima, do seu próprio esforço, da sua convivência, do seu contato, da sua permanência na casa. Você vai ganhando espaço, você vai ganhando trabalho, e isso vai te enaltecendo. Imagina se você fizesse tudo o que você quisesse. É como na nossa casa. Vamos falar da nossa diarista. Imagina se ela chegasse na sua casa
e resolvesse tirar o seu armário do lugar, botar o móvel em outro ponto, trocar sua gaveta de roupas íntimas, é sua vida, suas coisas. Aí, como é que seria a vida da gente se não tivesse esses limites? Então, quando a gente sofre a consequência de uma atitude da vida, que é dolorosa, é a vida nos impondo limites. É a vida nos impondo limites. A gente não teve limite, a vida vai lá e põe na marra. É uma doença, é uma perna que quebra sem querer, você está numa velocidade, você não para, de repente vem aí a dor te visita, a doença te visita para tu dar um tempo. Aí você é obrigado a ficar de cama 1 semana, 2 semanas, aí você se recupera como um todo, tanto daquela desordem orgânica que causou a paralisação das suas atividades, como também as demais. O equilíbrio, aí você vai pegar um livro, aí você vai ler, vai dormir mais cedo, aí você vai se reestruturar, mas foi pela dor, quando poderia ter sido pelo amor. Basta você ter limite das coisas que você realiza. Bom dia, Verônica, bom dia, Madé. Entendem? Então, olhai por vós, olha só o título desse capítulo, é só nós olharmos por nós mesmos e observarmos as nossas atitudes, as nossas condutas, os nossos hábitos, e ver onde é que nós estamos falhando, e buscar o compromisso conosco mesmo de refazer essa rota para termos saúde. Então vamos lá, senhoras e senhores do século 21, vocês podem ter nascido no século 20, como eu, mas eu hoje sou um homem do século 21, porque eu estou no século 21, eu nasci no século 20. Mas eu sou uma pessoa do século 21. Então, como uma pessoa do século 21, eu tenho a dizer para vocês uma coisa. A ciência já provou que a ginástica, que o exercício físico, o pilates, a meditação, a musculação são imprescindíveis. A musculação é imprescindível para você chegar aos 80, aos 90 anos, com condições físicas de amarrar o cadastro do seu tênis, sem precisar da ajuda de terceiros. E aí você vai se perguntar agora, eu quero amarrar meu cadastro aos 90 anos? Eu quero estar vivo aos 90 anos? Quero. Eu quero amarrar o cadastro, ter autonomia, caminhar por conta própria? Quero. Então, Alexandre, o que eu tenho que fazer? A ciência manda te dizer que você tem que fazer musculação. Acabou. Ciência do século 21. Você tem que fazer pilates, que é um exercício que fortalece a musculatura. Procure um profissional para ver a sua condição física e faça um exercício físico, para que você daqui a 10 anos colha isso. Isso é óbvio. Agora eu estou falando do aspecto material. Vamos entrar aqui no aspecto espiritual, que é a proposta do nosso trabalho de hoje. Como é que eu posso olhar por mim no aspecto espiritual? Controlando minhas emoções, equilibrando as minhas emoções. Ira, raiva, mágoa, melindre. Ai, ninguém pode falar comigo que eu fico chateadinho. Tudo me chateia, tudo me irrita, tudo me magoa. Para com isso. Você não é de cristal, você é de corpo e alma. Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem, o problema é delas. O que você vai absorver é problema seu. Então, se a pessoa te aborreceu, abstrai. Não seja tão fragilizado emocionalmente, tão melindrado, que você não possa receber uma crítica, você não possa receber um não, você não possa receber uma contrariedade. As pessoas têm o direito de contrariar e você tem o direito de receber aquilo. A maneira como você vai receber aquelas contrariedades é que vai definir você e que vai te fazer bem ou não. Então, o excesso de melindre não é legal. Por que eu estou melindrado? Vai fazer terapia, vai fazer uma leitura útil, começa um processo de reforma íntima das suas emoções, do seu comportamento. Aí você vai buscar uma boa leitura, vai buscar um espaço no seu dia, um tempo no seu dia para uma meditação, para uma reflexão, para uma terapia. Está fazendo já para o teu espírito.
Aí dali você vai seguindo, vai procurar uma doutrina que te leve a um processo de evolução espiritual. A doutrina espírita é uma delas, que ela tem como base o Evangelho de Jesus. Vamos estudar o Evangelho, vamos refletir as condutas do Pai, vamos do Mestre, aliás, que o Pai é Deus. Vamos avaliar as propostas psicológicas e filosóficas que Jesus nos traz como condutas humanas para nos transformar. Vamos fazer caridade, vamos destinar um dia da semana. Gente, o Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, pelo menos, tem uma reunião pública uma vez por semana, às 7 da noite, de 7 às 8, 1 hora. O Centro Espírita está localizado hoje num bairro aqui na Zona Sul, próximo de tudo. Será que você não consegue tirar um dia da semana para ir num Centro Espírita, assistir uma palestra, receber um passe, fazer um trabalho, se você for membro da casa, trabalhar naquela atividade, uma vez por semana? A semana tem 7 dias. Um dia tem 24 horas. É 1 hora. 2 horas, porque é 1 hora para você se arrumar, para poder chegar, para poder voltar para casa, e 1 hora para ficar aqui. Então é uma dedicação de 2 horas. É um trabalho incrível que você vai receber conhecimento, você vai fazer confraternização com pessoas, você vai trabalhar, você vai receber tratamento espiritual, vai ter convivência com a espiritualidade que vai te transformar a cada dia. 1 vez por semana, amigos. Não precisa ser aqui não, vai no Seara Fraterna. O Seara Fraterna tem 3 ou 4 reuniões por semana. Você escolhe uma. E tantos outros centros espíritas por aí. É uma oportunidade que você vai ter de fazer a sua reforma íntima, fazer essa transformação, olhar por você. Ah, mas o seu marido tem você a semana inteira. Conversa com ele, fala: marido, a partir de agora, quinta-feira, eu vou na reunião. 8h30 da noite eu estou em casa. Entende? Esposa, compreenda. Você fica em casa se você não quer ir comigo, mas eu preciso, é bom para mim, vai me fazer bem. Aí você começa a transformar. Se não pode vir às 7 da noite, o Seara Fraterna tem uma reunião pública às 9 da manhã. Procura saber, vai lá, participa. Sai da zona de conforto, se transforma. Aí faz meditação, aí faz um trabalho social, de caridade. Nós aqui no Centro Espírita temos 2 importantes. Toda terça-feira o Projeto Amparo Franciscano e uma vez por mês aos sábados o Projeto Ombro Amigo, que a gente passa uma manhã inteira entregando cestas básicas. É um momento de confraternização, um momento de estudo, um momento de trabalho, um momento de entrega, de doação, de renúncia, de transformar íntima. Percebem? E aí você começa a se transformar, aí você começa a se equilibrar, aí a espiritualidade te ajuda, porque você abre o seu canal de comunicação, a espiritualidade consegue te ajudar, te sugerir, te influenciar positivamente, você começa a ter condutas mais equilibradas com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com o seu trabalho, começa a comer mais equilibradamente, começa a dormir um sono melhor, produção de sono. Sabe, tudo isso é um processo para o seu bem-estar. E Jesus no meio disso tudo, Jesus envolvido nisso tudo, no trabalho de caridade, nos estudos espíritas. Tem que participar dos estudos, as pessoas não participam. A Casa Espírita oferece 3, 4, 5, 10 estudos e as pessoas só fazem um ou não fazem nenhum. Pensa nisso. É isso aqui, ó. E não precisa ser estudo espírita não, vai para a católica, vai para outro lugar, vai para uma filosofia oriental que te traga algum estudo bacana de reflexão. Beleza, faça. O importante é não parar, o importante é não estagnar o cérebro. O cérebro é um músculo, ele precisa de estímulo neurológico para que a gente possa desenvolver a inteligência cada vez mais e a nossa lucidez, a nossa racionalidade. Então, meus amigos, já falei demais, que a conversa fraterna agora eu quero que tenha no máximo 20, 25 minutos. Olhai por nós, olhai por vós, olhe você mesmo por vós. Não é pedir a Deus que olhe por você, olhe você por você mesmo. Seja maduro, seja uma pessoa adequada ao seu grau de maturidade espiritual.
Deus não é babá da gente, e não é Ele que vai tirar tua vontade de comer, tua ira, tua raiva. Não, Deus te dá força para você se transformar numa pessoa melhor. Peça a Ele isso: Senhor, me dai força, me dê capacidade de conseguir transformar, me modificar, ser uma pessoa melhor. Essa é a função de Deus na vida da gente. Não é ficar tirando a gente dos nossos percalços, tirando as pedrinhas do caminho. Pedra do caminho, quem tira sou eu. E vou botar na mochilinha da minha caminhada, se eu quiser carregar esse peso. Se eu não quiser carregar o peso, Deus já entregou ao homem ferramentas suficientes para essa transformação, que é a ciência, é a psicologia, é a sociologia, a antropologia, é a ontologia. Vamos estudar a nós mesmos, vamos fazer a nossa transformação. Tome rédea da sua vida, minha irmã, meu irmão. É para isso que a gente está aqui, para tomar decisões. Tomem boas decisões, acertem o passo, pensem, como está dito aqui, que não são só os prazeres da terra, pelo contrário, nós estamos aqui para equilibrar isso, evitar os excessos alimentares, emocionais. É fundamental para que nós possamos alcançar esse processo. Boas condutas, bons hábitos, boas leituras, boas companhias. Pensa nisso, que eu também vou pensar. E agora, para encerrar nossa conversa, Graziele, bom dia. Felipe, querido amigo, saudades de você. Vê se aparece com a Leia numa dessas reuniões nossas. Olha, eu vou fazer aqui um reclame quando terminar. Não saiam, vou contar para vocês uma novidade. Capítulo 103 do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Tenha fé em si mesmo, olha só, gente. Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer, você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades de que dispõe para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Confia em você, você vai conseguir. Essas são as nossas mensagens de hoje e eu quero agora aproveitar esse canal, esse momento, para contar para vocês uma novidade. Dia 11 de julho de 2026, mês que vem, praticamente semana que vem, já é julho, nós teremos o nosso primeiro arraiá franciscano. Vai ser sábado, 11 de julho, das 4 às 8 da noite, o nosso arraiá franciscano. A gente vai ter comidas, a gente vai ter bebidas, tudo típico, vai ter brincadeiras, vai ter até, eu acho que negócio de brincadeira de pescaria. O pessoal está super empolgado, os trabalhadores da casa estão envolvidíssimos. Nós formamos um grupo para fazer esse trabalho. Se você, Regina, vocês quiserem participar dessa formação, dessa atividade, venha também como trabalhadores, ou então venham como espectadores, venham assistir, venham participar. Felipe, fala com a Leia. Dia 11 de julho, às 4 da tarde, nós teremos nosso primeiro arraiá franciscano. Toda a renda vai ser revertida para as ações sociais da casa, para a reforma lá de baixo. Venham participar, venham trabalhar conosco, venham curtir essa festa. Vai ser um momento de confraternização. Dia 11 de julho de 2026. Madé, conto com a tua presença. Aí, Madé, o pessoal está querendo botar corrida de saco. Eu falei, a velharada vai toda aqui se quebrar, mas por mim a gente pode pensar nisso. Já querem botar até a barraca do beijo. Imagina vocês, barraca do beijo. Enfim, venham participar, venham confraternizar conosco. Vai ser muito importante a presença de vocês e o apoio para essa primeira festa, esse primeiro arraiá de muitos. Nós pretendemos fazer todos os anos o arraiá franciscano. Então, dia 11 de julho, às 4 da tarde, conto com a presença de vocês aqui para a gente fazer essa alegria, essa confraternização amorosa. Obrigado, Madé, obrigado, Felipe, Leia. Venham, vai ser interessante, vai ter brincadeira sim, e a gente vai se divertir muito. Venham a caráter, se possível, que eu acho que a gente vai ter até uma quadrilhazinha. Vai ser ótimo.
Beijo, meus amigos e minhas amigas, um ótimo dia a vocês, obrigado pela presença e pela atenção. Paz e bem.